Glória a Deus. Quando estava vindo para cá, agora à tarde, vinha ouvindo a Rede Brasil, e aí a programação foi interrompida, estava em música, foi interrompida. Interrompida sim, parou uma música, aí o locutor entrou, leu o primeiro versículo do texto que eu vou ler agora, e aí voltou a programação. Hein, Paulinho? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Abra sua Bíblia, ou então acompanhe aqui. Nós vamos projetar na mesma versão que eu estou lendo. A carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Um povo dedicado à prática de boas obras. Amém? Irmãos, no final de 2013, eu recebi uma direção do Senhor para me dedicar 100% ao serviço da igreja. Encerrando uma carreira de 30 anos na área de tecnologia, de TI. Essa palavra foi confirmada pelos meus pastores e pelo John. Então, eu fiquei assim com uma grande expectativa pelo que iria acontecer em seguida. E já me imaginava servindo ao Senhor de novas e empolgantes maneiras. Ao invés disso, ele resolveu me deixar de molho. E 3 anos depois, o que mais tinha na minha vida era tempo livre. Agora, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que eu não tinha nada para fazer. Mas é que eu sempre trabalhei muito. Eu comecei na profissão antes dos 20 anos, já convertido. Cursava o FPE, Engenharia Elétrica, e fazia um curso de informática na Universidade Católica também. Desde a minha conversão, eu sempre estive envolvido em várias atividades na igreja. Evangelismo nas praças, grupo de louvor, professor da escola dominical, encontro de jovens. Eu recebi imposição de mãos para o presbitério aos 32 anos. E durante 19 anos compartilhei o serviço pastoral com as muitas demandas da profissão. Então, discipular vidas, aconselhar, pregar, servir nas cidades do interior, eram atividades normais para mim. Juntamente com os projetos e viagens do trabalho, a gestão de uma equipe especializada, as consultorias e as aulas que eu ministrava de vez em quando. Então, 3 anos depois do encerramento desse movimento todo, aquele tempo livre não utilizado pelo Senhor fez com que eu entrasse numa crise. Parecia que nada estava no lugar naquele ano de 2016. Foi mesmo um ano bem difícil para mim. Eu tinha tentado criar algumas atividades por minha conta, fazendo tarefas que o Espírito Santo não tinha direcionado. Não estavam erradas, só não era a direção dele. Eu tentei entrar em portas que Deus não tinha aberto. Tudo sem resultado. E tudo também sem paz.
É nesse contexto aí que em 2016 o Espírito Santo me conduziu, ou melhor, me empurrou para meditar sobre a graça de Deus. E como consequência daqueles meses bem difíceis e daquela busca, no ano seguinte, 2017, eu ministrei 5 vezes sobre o tema Reflexões sobre a Graça. Hoje eu quero compartilhar novamente aquela que foi a 5ª reflexão, que foi ministrada originalmente em julho de 2017. Se aparecer aí, a gente vê. Que lindo, está ali também. O título original dessa reflexão foi esse aí, ó. Um lugar melhor. Uma observação final aqui nessa introdução. Embora o título seja o mesmo de 2017, a ministração é bem diferente. 7 anos depois daquele angustiante 2016, eu já não sou o mesmo, pela graça do nosso Deus e Pai. E tenho certeza que você vai ser edificado também. Não por mim, mas por aquele que nos atraiu para Ele mesmo, por sua graça. Amém? Vamos orar mais um pouco? Fecha os teus olhos. Pai Santo, a maneira com que o Senhor cuida de nós é muito diferente, às vezes, de tudo aquilo que a gente espera. Mas o teu cuidado é sempre muito maior do que aquilo que a gente imagina. Nessa tarde, a nossa oração é para que o Senhor desvende os nossos olhos, para a gente contemplar as maravilhas do teu cuidado e as maravilhas da tua palavra sobre as vidas de cada um de nós. Em nome de Jesus, que haja plantio e colheita da tua parte, como nós ministramos aqui nesta tarde já. Plantio da tua palavra, colheita do teu Espírito Santo, para a glória exclusiva do Senhor e para a santificação do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, eu estudei, já disse aqui outras vezes, 6 anos no Colégio Militar do Exército aqui em Recife, quer dizer, lá em Recife, dos 11 aos 17 anos. E nesse colégio, na minha época, eu não sei como é hoje, as séries eram agrupadas em companhias, formando ao todo 3 companhias. 5ª e 6ª formavam uma companhia, 7ª e 8ª a 2ª companhia, e 1º, 2º e 3º ano do ensino médio era a 3ª companhia. Cada companhia tinha um comandante que era um capitão do Exército, um oficial do Exército. E na sala de cada comandante havia, por trás dele, acima da sua cadeira, um quadro de honra, com as fotos dos 10 alunos mais destacados naquele período, em nota e em comportamento. Um quadro como esse é baseado na meritocracia. O que é isso? Meritocracia é um sistema onde as pessoas são conhecidas, reconhecidas e premiadas pelos seus esforços, por suas habilidades e por suas realizações, ou seja, pelos seus próprios méritos. Daí vem o nome meritocracia. O quadro de honra significava reconhecimento e destaque para aqueles que estavam lá, é claro. Seria esse um bom lugar para alguém estar? Às vezes parecia ser, outras vezes não parecia. Eu estive nesse quadro algumas vezes, mas hoje entendo que o quadro de honra não tem nada a ver com a graça de Deus. A segunda leitura que a gente vai fazer hoje, vocês vão entender melhor essa afirmação que eu acabei de fazer. A leitura está em Mateus, capítulo 20. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 20, a partir do versículo 1. São palavras de Jesus. Disse ele: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras,
que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, que foram os últimos, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono da terra. E disseram: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Uau! Essa é a parábola dos trabalhadores da vinha. O que a gente tem aqui? Homens que foram chamados, ou homens sendo chamados no decorrer do dia, para trabalhar numa plantação de uvas em horas diferentes do dia, né? No próximo slide, observa então um resumo do acordo que o dono da vinha fez com cada um deles. Na coluna da esquerda, essa coluna de cá, eu coloquei o horário que está na Bíblia, versão ARA, versão revista atualizada, né? Fala aí, madrugada, hora terceira, hora sexta. Desculpa. E do lado direito, o horário correspondente no nosso horário atual, que é o mesmo da versão que eu li, a versão NAA. Então, veja, o contrato dos primeiros que foram buscados, aqueles que foram chamados ou contratados às 6 da manhã, foi um contrato absolutamente claro. Vão trabalhar e eu vou pagar 1 denário para vocês. Depois o dono da vinha saiu às 9, às 18 e às 15, e a esses ele prometeu pagar o que for justo. E finalmente saiu às 5 horas da tarde, o trabalho terminava às 6. Saiu às 5 horas da tarde, perguntou às pessoas que ainda estavam ali desocupadas: por que vocês não trabalharam? E eles falaram: porque ninguém contratou a gente. Ele disse: então, vão trabalhar. Para esses, ele não disse o quanto pagaria. Mas qualquer coisa que eles recebessem era melhor do que nada, porque às 5 da tarde foi o contrato deles. Agora, o que aconteceu no final do expediente às 18 horas? Às 18 horas era o horário de acerto de contas. A lei de Moisés dizia que o trabalhador contratado para trabalhar a diária tinha que receber o pagamento no final daquele dia. O salário dele não podia ficar sem pagamento. Naquele mesmo dia, ele tinha que ser pago. Então, às 6 horas da tarde, era a hora do acerto de contas, e eles foram chamados. Agora, veja o que aconteceu, e eu estou mostrando aqui. Desculpa, eu esqueci de dizer para vocês. 1 denário foi o primeiro contrato, o que for justo, os 3 grupos seguintes, e o último grupo, não houve um acordo claro. Agora, veja bem o que aconteceu. Diz aqui,
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegaram os que foram contratados às 5 da tarde, os últimos, e cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, eles também receberam 1 denário cada um. E olha o resultado disso. O dono da vinha mandou que fossem pagos dos últimos para os primeiros. Então, chegaram os últimos, que trabalharam só 1 hora, e receberam 1 denário. Depois, os das 3 horas da tarde, 1 denário. Os do meio-dia, 1 denário. 9 horas da manhã, 1 denário. 6 horas da manhã, 1 denário. Trabalharam 12 horas esse. 1 denário. Todos eles receberam o mesmo valor. Os que tinham sido contratados primeiramente se sentiram muito, o quê? Injustiçados. Acompanhe a leitura. Eles se sentiram injustiçados e murmuraram. Tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Eles tinham trabalhado 12 horas. Como é que você se sente quando lê essa parábola? Com vontade de falar alguma coisa para Jesus, né? Se ao invés de Jesus fosse Pedro, você já tinha dito alguma coisa. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais. Como é que você acha que se sentiria se estivesse na mesma situação daqueles que foram contratados logo cedo? Pode ter certeza que os judeus que ouviram essa parábola também acharam injusto o procedimento do dono da vinha. Aqueles homens judeus, eles foram formados numa cultura que incentivava o trabalho duro e o mérito por esse trabalho e condenava a preguiça. Os irmãos sabem que há 31 provérbios, né? 31 capítulos lá em Provérbios. Pois 16 capítulos de Provérbios tratam de alguma maneira sobre o esforço, a diligência no trabalho e a condenação da preguiça. 16 deles. Aqueles homens sentiram que era injusto o comportamento do dono da vinha. Mas antes que a gente se complique com essa história, vamos ao que interessa aqui essa tarde. Primeiro, o que a gente leu aqui é um fato real ou é uma parábola? É uma parábola. Agora, vamos pensar então mais um pouquinho sobre essa parábola. Toda parábola tem um tema. Qual o tema dessa parábola? Relações trabalhistas? É o tema dela, relações trabalhistas? Não. Qual é o tema? Não. O tema dela é o reino dos céus. Jesus começa a parábola dizendo, porque o reino dos céus é semelhante a... Então o tema é o reino dos céus ou o reino de Deus. Outra pergunta. Que aspecto do reino de Deus está sendo tratado aqui? Ok, o tema é o reino de Deus. Mas que aspecto do reino de Deus Jesus está tratando com essa parábola? Pense um pouco. Que aspecto do reino de Deus? Pode falar. Alguém disse a graça? O aspecto é a graça. Essa parábola está tratando sobre a graça. Pergunto, no começo daquele dia, quantos daqueles homens tinham trabalho? Quantos deles, no começo do dia, tinham a garantia de ter dinheiro para comprar alimentos ao final do dia? Nenhum. A verdade
é que todos eles, dos primeiros aos últimos, foram buscados pelo dono da vinha. Amém? Se o dono da vinha não tivesse saído de casa naquele dia para buscar trabalhadores, nenhum deles teria trabalho e nenhum deles teria dinheiro. Sim ou não? Sabe o que isso significa? Que todos eles, dos primeiros aos últimos, foram alcançados pela graça. Mas esse ensino de Jesus também tem uma advertência bem séria para cada um de nós. Nós vamos ler de novo os versículos de 13 a 15, que eu vou apresentar aqui no próximo slide. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? O que torna essa parábola desconfortável para a maioria de nós é que muitas vezes todos nós falhamos em reconhecer a nossa absoluta dependência da graça de Deus em relação a qualquer coisa que a gente tenha. Mesmo aquelas coisas que a gente conseguiu depois de muito trabalho. Os primeiros trabalhadores tinham sido alcançados pela graça, eles não tinham trabalho. O dono da vinha saiu de casa, foi lá e os contratou, nem pediu antecedentes. Os contratou para trabalhar na sua vinha e pagou um salário justo. 1 denário era uma moeda romana de prata e era usada para pagamento do trabalho de 1 dia de trabalho. Era um pagamento justo. Foi um acordo justo. Eles estavam lá precisando de trabalho e de dinheiro e não tinham nenhuma coisa e nem outra, até que foram buscados pelo dono da vinha, como já falamos. Aí, eles foram contratados e passaram a ter a segurança de um pagamento ao final do dia. O que eles fizeram para merecer aquela mudança de destino na vida deles? O que eles fizeram? Foi mérito? Eles não fizeram nada. Então, definitivamente, eles foram alcançados pela graça. Quanto eu e você pagamos pelo oxigênio? 0. Nada. Mas tem em abundância. Amém? Fazemos muita coisa sem oxigênio? Nada. Jorge Mitian, no livro dele, Jesus Cristo é o Senhor, criou uma historinha, uma conversa de Jesus com Pedro. E nessa historinha, Jesus pergunta a Pedro: bonito o seu barco, Pedro. Como é que você conseguiu esse barco? Ah, Jesus, eu comprei com meu dinheiro. Muito bem. Como é que você conseguiu dinheiro para comprar? Ah, eu trabalhei muito, muito, muito. E você trabalha com o quê, Pedro? Eu sou pescador. Eu saio de manhã bem cedo, eu lanço as redes, eu pesco o peixe, eu trato o peixe, eu vendo o peixe, e o dinheiro... Muito bem. E quem fez o peixe, Pedro? Quem nos dá oxigênio? Agora veja, eles estavam ali, não mereceram a mudança de destino, mas foram alcançados pela graça. No entanto, veja
como é o coração nosso. Podemos dizer deles, mas é se afastar demais da situação. Veja como é o nosso coração. Coração do ser humano. Eles não tinham trabalho. Passaram a ter trabalho e a certeza de um pagamento, porque foi o acordo. À medida que os outros trabalhadores foram sendo contratados, depois deles, e depois, e depois, e depois, os primeiros, que não tinham nada no começo do dia, passaram a se sentir merecedores de mais direitos e de maior pagamento. Não foi assim? E assim como lá no quadro de honra do Colégio Militar, eles também criaram uma hierarquia de direitos nos seus corações. Reconhecimento e destaque para os primeiros lugares. Mais honra para os primeiros e menos honra para os demais. Agora vamos trazer essa história mais para perto da gente, amém? Vai doer um pouco, tá? São apenas 4 perguntas. Mas é provável que você vai ficando um pouquinho mais desconfortável em cada pergunta. Primeira pergunta. Como fica o nosso coração quando vemos a bênção de Deus sobre outros irmãos? Segundo, e quando essa bênção parece ser maior do que a nossa? Terceira, e quando o irmão ou a irmã abençoado tem menos tempo de fé do que nós? Quarta e última, e quando parece que esse irmão ou irmã trabalhou menos na obra do que nós? O que vocês acham? Ficou ou não mais perto da gente? O que o dono da vinha disse aos trabalhadores queixosos, que podemos ser nós, podemos ser cada um de nós, o que ele disse foi: será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Uau! É porque era na Judéia, porque se fosse aqui no Nordeste, enfiava a peixeira e era igual. Irmãos e irmãs, tudo depende da graça de Deus. E Ele tem o direito de dar mais ou dar menos, ou até mesmo negar. O perigo para nós é querer julgar os acontecimentos e a graça. Quando a gente faz isso, acolhemos mágoa e queixa em nosso coração por conta da bondade de Deus, como fizeram aqueles trabalhadores. Na verdade, o maior de todos os presentes ainda é invisível para nós, mas já é certo e será o mesmo para todos. Pedro falou desse presente em uma das suas cartas, e você pode anotar, nós não vamos ler, está lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 a 5, Pedro falou exatamente sobre esse presente. 1 Pedro 1, de 3 a 5. E o que Pedro está falando? Como se fosse pouco o perdão dos nossos pecados e a reconciliação com Deus, há ainda uma herança prometida para nós. Para todos os que perseverarem na fé até o fim, o grande presente da graça será uma herança, e ela não pode ser destruída, não fica manchada e não murcha. Que herança é essa?
quer tenham se convertido há muito ou há pouco tempo, a recompensa será a vida eterna como filhos e filhas na família de Deus. Depois de terminar essa parábola, Jesus diz uma frase, ou ele termina essa parábola dizendo uma frase: há primeiros que serão últimos e últimos que serão primeiros. A herança, vida eterna, como filhos e filhas na família de Deus, vivendo com um corpo glorificado, usufruindo da gloriosa presença do nosso Deus e Pai, de Jesus nosso Senhor e do Espírito Santo, nosso ajudador. Sem enfermidades, sem choros, sem tentações, sem angústias na alma e sem ansiedades. Tudo isso sem nenhum mérito nosso. Tudo isso como resultado do penoso trabalho de Jesus e não do nosso trabalho. Esta é a obra da graça. E este é o lugar melhor. Nem os primeiros merecem, nem os seguintes, nem os que foram alcançados por último. Agora, o tremendo nessa história é que todo o merecimento é limitado. Sim ou não? Claro. Mas a graça é ilimitada. Não há limites para a graça de Deus. Agora, eu não quero, irmãos, que pensem que eu estou falando de negligência ou falta de esforço na obra do Senhor. Nada disso. Nós vamos ler 1 Coríntios 15, 10. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 10. E Paulo escreveu o seguinte aos irmãos daquela cidade: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei, isso é Paulo falando, muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa foi a experiência de Paulo. A graça trazendo capacitação para o serviço à igreja. Eu fiz um resumozinho, a primeira parte da minha situação em 2016 e como cheguei a ela. Eu vou contar o restinho da história agora também, resumido. Eu quero compartilhar com vocês mais algumas coisas sobre esse processo na minha vida. Quando eu escrevi essa ministração, que foi pela primeira vez pregada em 2017, em junho de 2017, eu nem podia imaginar o que o Senhor estava preparando. Ou seja, na verdade, as obras que Ele já tinha preparado de antemão para que eu andasse nelas, conforme está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas diz mais adiante no versículo 10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele, Deus, preparou de antemão para que andássemos nela. Ninguém é salvo pelas obras, mas sendo salvo pelo Senhor, é salvo para andar nas obras que Deus preparou. Amém? Agora, eu nem imaginava o que o Senhor ia fazer, mas uma coisa eu tenho que reconhecer. Eu realmente precisava conhecer esse lugar melhor antes que eu pudesse andar nessas obras que Ele tinha preparado. Então, algumas semanas depois de ter compartilhado essa palavra pela primeira vez, algumas semanas depois, eu fui convidado pelo John para acompanhá-lo numa viagem à Europa, visitando as igrejas na Alemanha e na Bélgica. No final de 2017, Ives e Cíntia eram discípulos nossos aqui, né? Acompanhados por mim e por Lu aqui.
passou num concurso lá na Federal da Paraíba, se mudaram para lá. E eu e Lu passamos a servir a igreja lá em João Pessoa também. E no ano seguinte, 2018, iniciei o trabalho no Rio de Janeiro, acompanhando o John. Glória a Deus. Durante a pandemia, eu fiz a tradução de alguns capítulos e a primeira revisão do livro Verdades que Curam, de Jorge Mitian. Eu também coordenei a equipe que fez a segunda revisão desse livro e também uma das equipes que fez a revisão do livro Cinco Mãos, do John. Os 2 livros já estão publicados. Junto com o Paulão, produzimos o Momento Querigma, com 11 episódios em vídeo, disponíveis num só corpo, com a ajuda do Mateus também, preciosa ajuda do Mateus, disponível num só corpo. Eu nunca pensei que teria coragem de fazer uma live. Mas eu fiz uma live sobre um dos capítulos do livro Verdades que Curam. Uma live de 1 hora de duração. Depois quase caiu para trás quando vi que foi assistida por mais de 3.000 pessoas. Graças a Deus a gente está só na telinha, não vê nada nem ninguém. Agora, você pensa que eu estou falando de mim? Estou nada. Boa parte dessas coisas eu nunca tinha feito na minha vida antes. Eu estou falando da graça de Deus comigo. E ela não é vã. Somente por meio da graça tem sido possível andar nas obras que Deus havia já preparado de antemão para que eu andasse. De maneira muito diferente das minhas tentativas, ali quando o tempo parecia não acabar. Porque tem sido, embora com sustos, né? Fazer algo que eu nunca fiz, uma live, gravar vídeos, misericórdia. Comprei um pedestal para botar a câmera do meu celular. E eu sabia como botar a câmera do celular ali. E a pandemia, ninguém... Era por ligação, por vídeo, que a gente fala, como é que eu faço isso? Assim, assado, tem que enquadrar dessa maneira. Rapaz, cortava a cabeça, era um negócio. Mas saiu. A diferença é que essas obras foram feitas, realizadas, com paz, com capacitação do alto, no tempo de Deus, e aprendendo a fazer para o agrado dele. Amém? Sinceramente, eu não sei por quais caminhos o Espírito vai conduzir, mas eu tenho uma certeza, e tem sido a minha oração constante. Eu jamais quero deixar de estar nesse lugar seguro que o meu Pai preparou, que é a presença dEle. E é nesse lugar que está me ensinando a permanecer e a confiar nele por meio da sua graça. Agora, esse lugar, obviamente, é para todos e para todas os que entregaram suas vidas ao governo de Jesus, para todos e todas que foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas cada um vai precisar aprender a usufruir dessa presença, mesmo sem merecer. Você não merece. Pare de tentar merecer. Isso atrapalha muito. Você não merece e nunca vai merecer, pelos seus próprios esforços. Mas trata-se de uma obra de substituição. Aquele que merece todas as coisas nos substituiu. E nós temos acesso a este lugar, que é o melhor lugar, pelos méritos dele, e não o nosso. Não o seu mérito, o meu mérito. Não. São os méritos dele, é a obra dele, é o penoso trabalho da alma dele. Este lugar ninguém alcança por mérito pessoal.
mas todos podem alcançar nos méritos dele. Mas cada um de nós precisa aprender a estar nesse lugar, a usufruir desta presença, para poder conhecer, para poder ir conhecendo, na verdade, ir aprendendo a trabalhar naquilo que Ele quer que a gente trabalhe, com a capacitação que Ele nos dá, embora a gente não mereça. Não há merecimento em nenhum ponto dessa história. Pelo menos não para nós. Por isso que eu comecei esta palavra lendo aquele texto da carta de Paulo a Tito. Porque Paulo fala da graça de Deus que se manifestou salvadora, ou trazendo salvação, oferecendo salvação, proporcionando salvação a todas as pessoas. Isso nós sabemos bem. Mas Paulo continua e diz assim: ela nos educa. Quem é essa ela? A graça. A graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. É a graça em nós. É a graça em você e em mim. Qual é a minha e a sua participação? Toda. Não pense que não é nenhuma, é toda. Porque Jesus disse: se você quer vir até mim, após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia toma a sua cruz e me siga. Agora tente fazer isso sem a graça de Deus. Tenta fazer isso sem o poder de Deus, vai ser frustração em cima de frustração. Porque é a graça que nos educa a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Não se trata, um dos textos mais emblemáticos e mais fortes, a partir do momento que ficou claro para mim, provavelmente é claro para você há muito tempo, mas não foi assim comigo toda a vida. Deus falou para, eu não lembro agora se foi Abraão ou se foi Moisés, foi Abraão. Deus falou assim: eu sou Deus. Uau, muito prazer. Mas a seguir ele disse assim: anda na minha presença e seja perfeito. Demorou muito para eu entender, para ter revelação da sequência necessária. Porque eu sempre entendia, embora eu estivesse escrito desse jeito, eu sempre entendia: seja perfeito para andar na minha presença. Você está entendendo a diferença? Deus não vai abrir mão de transformar o nosso caráter. Deus não vai abrir mão de trabalhar em nós. Deus não vai abrir mão de nos corrigir, como um pai faz com seu filho. Mas tudo isso é na presença dele. Anda na minha presença e seja perfeito. Em outras palavras, o ser perfeito é uma consequência de andar na presença e não uma condição para estar na presença. Você diz amém? Faz toda a diferença. Por isso que Paulo, escrevendo a Tito, escreveu o que nós lemos há pouco. A graça nos educa, porque é apenas pela graça que podemos estar na presença, mas estejamos. Anda na presença do Pai e você será perfeito, será transformado, será transformada. Conhecerá acolhimento, aceitação. Conhecerá que há um caminho melhor do que a ansiedade. Nós ficamos ansiosos, Jesus sabe disso.
Tanto que deixou escrito na sua palavra que há um caminho melhor do que andar ansioso, é andar na presença dele, fazendo conhecido diante dele, na presença dele, as nossas necessidades. Amém? E a consequência é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Desista de entender o caminho de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus. Apenas usufrua. Anda na minha presença e eu te farei perfeito. É o que diz essa palavra. Porque a graça do Senhor, na sua presença. Fernando, você não está exagerando nessa interpretação? 2 Coríntios 3 termina assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando ao Senhor como em espelho, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, pelo seu Espírito que habita em nós. Mas tudo começa contemplando ao Senhor como em espelho. Tudo começa a usufruir, viver, permanecer, crescer na presença daquele que nos chamou para isso. Esquece mérito, ele resolveu a conta. Amém? Agora é na presença dele que você e eu somos chamados a andar. Cada um de nós precisa aprender a usufruir dessa presença. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, tire um tempo para orar. O Espírito do Senhor certamente falou com cada um de nós, maneiras diferentes, sobre situações diferentes. Mas agora, aquele que é o nosso Deus e Pai quer falar com você e comigo sobre a sua presença e sobre a necessidade que você tem, e eu também, de andar na sua presença. Sim, Jesus, foi mesmo inalcançável para nós a obra que o Senhor realizou ali na cruz. E, na verdade, a obra que começou quando o Senhor se humilhou para ser um de nós. Tudo o que nós podemos ser significou para ti mesmo uma humilhação só em ser o que nós somos. Mas o Senhor não se negou a fazer isso e, ao contrário, não fez de má vontade. Amou as pessoas, deu atenção, repreendeu aos soberbos, aos que achavam que tinham merecimento. Foram os únicos repreendidos por ti, os que se achavam justos aos seus próprios olhos e merecedores do cuidado e da bondade do teu Pai. Mas aos demais o Senhor socorreu, o Senhor acolheu, o Senhor foi buscar, como aquela mulher em Samaria, ao meio-dia. O Senhor foi buscá-la, ficou ali esperando. E assim foi com cada um de nós. Quando nós te conhecemos, é justo dizer que a gente não estava te buscando. É correto afirmar
que o Senhor nos buscou primeiro e nos alcançou quando não apenas não estávamos buscando, quando, além disso, não havia em nós nenhum mérito para ser buscados por Ti. O único mérito de nossas vidas é aquele declarado pela Tua palavra: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. Este era o pagamento, era o denário justo como pagamento de nossas vidas. Mas esse pagamento o Senhor recebeu em nosso lugar, para que dele a gente não precisasse participar, e ao contrário, pudéssemos ser salvos e incluídos na tua família, para ter acesso ao Pai. Espírito Santo do Senhor, nosso companheiro, ajudador, que instrui, que ilumina os nossos entendimentos. Nossa oração é para que o Senhor tire a venda dos nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas da presença do Pai. Nós fomos criados para isso, nós fomos salvos para isso, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus para isso, mas quantas vezes ficamos do lado de fora, olhando pela brecha, vendo outros terem intimidade e usufruírem da tua presença, e nós ali nos sentindo indignos. De fato, somos indignos, mas não é isso que está em questão. A nossa indignidade foi trocada pela dignidade do teu Filho Jesus. Nos ajuda, Espírito do Senhor, a usufruir daquilo para o qual nós fomos criados. Andar na presença do nosso Pai e sermos transformados por Ele. Em nome de Jesus é que nós oramos aqui e te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Fernando estava ministrando, eu me lembrei daquele texto de Atos 3, que fala de um coxo que estava à porta da entrada. Fiquei imaginando, me relembrando como devia ser a vida daquele homem. Ali o templo representava o local onde Deus se manifestava. Hoje nós sabemos que nós somos o templo do Senhor, mas naquela época ali era a presença de Deus, estava no templo. Aquele coxo, ele devia conhecer toda aquela turma dali, né? Via a entrada, aquele coxo via a movimentação, aquele coxo conhecia provavelmente todos os cerimoniais que aconteciam no templo. Aquele coxo presenciava pessoas entrando tristes e saindo alegres, pessoas entrando angustiadas e saindo livres. E aquele homem, ele não podia usufruir da presença do Senhor. Era alguém que estava à porta da presença de Deus. E até que um dia ele foi livre, ele foi liberto, foi curado ali por Pedro e João, na hora não, Deus usou, e aquele homem ficou bom. E a primeira coisa que ele fez quando ficou bom foi correr para dentro do templo. Correu. Então ele não estava usufruindo da presença do Senhor, não é porque ele não queria, é porque ele estava impossibilitado, porque era aleijado. Tanto é que quando ele ficou pronto, bom, o que é que ele fez? Ele correu para dentro do templo. E o Senhor falou muito ao meu coração que às vezes nós somos pessoas que estamos na porta da presença. A porta, nós vemos outras pessoas entrarem, outras pessoas usufruírem de um banquete que eu e você temos direito de usufruir.
E por algumas circunstâncias, por algumas mentiras, por alguns enganos, por situações inúmeras, a gente perde a possibilidade de usufruir dos benefícios que vêm da presença do Senhor. Quando a presença do Senhor vem, a presença do Senhor muda a nossa vida, nos aquece. E o Senhor me lembrou que, às vezes, estamos à porta da presença, na porta, assim. Eu fiquei imaginando aquele aleijado ali, dizendo, por que, Deus? Só eu que não posso usufruir da tua presença. Aí Deus curou aquele homem, e aquele homem correu para a presença do Senhor. Eu quero dizer para mim e para você, nós já fomos curados pelo Senhor. Somos livres, temos acesso ao Pai. Foi rasgado um véu de alto a baixo, que nos deu possibilidade de acessar o coração do Pai. Podemos entrar na presença, viver na presença, estar na presença do Senhor, não apenas admirar outros que usufruem da presença. Nós nos alegramos com outros que usufruem da presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você que essa palavra é para você, para mim e para você. Todos nós, com ousadia, como a palavra fala, com intrepidez, podemos entrar no Santo dos Santos por um novo e vivo caminho que já foi aberto para mim e para ti. No nome do Senhor, mais uma vez, rejeitamos toda mentira, Senhor. Todo engano do inimigo, que quer dizer que nós não temos a capacidade, nem a possibilidade, nem temos o direito de usufruir daquilo que tu tens para mim, tu tens para a vida dos meus irmãos, Senhor. Temos livre acesso a ti, Senhor. Foi a tua obra naquela cruz que rompeu, Senhor, essa barreira, que existia esse fosso, que fazia separação entre nós e a tua pessoa, e hoje como filhos, com ousadia, entramos na tua presença, Senhor, com nosso coração grato, Senhor, com nosso coração claro e consciente de que não tínhamos direito, é verdade, mas hoje fomos adotados como filhos por adoção, e podemos usufruir das tuas bênçãos, da tua presença, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Diga para quem está falando, fala uma cara de filho. Faça uma cara de filho do Pai. Aleluia. Queridos, podemos ir para as nossas casas uma semana na presença do Senhor, usufruindo da mesa do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aleluia.